todos bem-vindos ao canal TV CE-AHA. Antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e ajude a divulgar os conteúdos da TV. Hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos das perguntas 245 a 256. Na pergunta 245, os espíritos têm circunscrita a visão como os seres corpóreos? E eles respondem que não, que ela reside neles, nos espíritos. A visão reside no espírito, então ela não está circunscrita como quando nós estamos encarnados, que dependemos dos nossos órgãos para enxergar. E na pergunta 246, eles precisam da luz para ver, como nós precisamos ligar o interruptor para acender a luz, senão nós não enxergamos? Eles respondem dessa forma: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Ou seja, aqueles espíritos inferiores que se encontram muitas vezes em ambientes muito escuros, eles não conseguem enxergar, mas isso devido à sua inferioridade. Na pergunta 247, para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Por exemplo, podem ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E eles respondem: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza, do seu grau de elevação. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Quanto mais inferior, a visão deles se assemelha à nossa, precisam de luz para enxergar. Quanto mais superior, a visão deles está no espírito. Quer dizer, a visão no plano espiritual está no espírito. Só que quando ele é mais evoluído, ele tem uma maior amplitude para enxergar em vários lugares ao mesmo tempo, para enxergar distâncias no próprio tempo, passado, presente, futuro, em vários lugares, quanto mais evoluídos eles forem. Kardec faz uma nota. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona, como os nossos olhos. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, desencarnado, o espírito, como a faculdade de ver se constitui um atributo seu, é o espírito que enxerga, abstração feita de qualquer agente exterior, ele não precisa da luz externa, a visão independe da luz. Então, o espírito superior não tem dificuldade nenhuma em enxergar. Aonde for, não tem obstáculos materiais, ele não precisa que ilumine o ambiente, ele próprio enxerga com a sua própria luminosidade. Na pergunta 248, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Eles enxergam perfeitamente como nós? E eles respondem que mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece.
Nós não conseguimos enxergar através das coisas, os espíritos enxergam, eles não precisam entrar num recinto para ver o que tem lá dentro, eles conseguem ver à distância. Na pergunta 249, e eles percebem os sons? Eles ouvem? E eles respondem que sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Porque nós, enquanto encarnados, nós conseguimos ouvir até uma determinada vibração. Há sons que nós nem imaginamos, há músicas que nós nem imaginamos e que só vamos descobrir ao desencarnar, aumentando a nossa capacidade de perceber esses sons. Na pergunta 249A, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o ser, como a de ver? Vejam que Kardec está pesquisando, todo este capítulo está relacionado com a vida no mundo espiritual. E aqui ele está pesquisando como é que os espíritos percebem, veem, ouvem no plano espiritual. Ele quer saber se há alguma diferença, porque a noção que se tinha do espírito até então era uma noção muito vaga. E na doutrina espírita, Kardec, fazendo essas pesquisas, nos traz mais informações mais completas. E os espíritos respondem: todas as percepções constituem atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando reveste um corpo material, quando nós estamos encarnados, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Nós precisamos dos ouvidos para ouvir, nós precisamos dos olhos para enxergar. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando na condição de espírito livre. Quando ele desencarna, não tem mais o corpo físico, não existem mais os órgãos impedindo essa percepção maior. Então, essa percepção aumenta no plano espiritual. E na pergunta 250, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? E eles respondem que os espíritos unicamente veem e ouvem o que querem. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Os espíritos elevados veem e ouvem o que querem. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Quando eles são inferiores, principalmente quando estão nas zonas de sofrimento, muito próximos à crosta da terra, estes espíritos veem e ouvem muitas vezes o que não querem, mas tudo isso faz parte da sua expiação. Na pergunta 251, são sensíveis à música os espíritos? E eles dizem, aludes à vossa música? Você quer falar em relação à vossa música? Que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. A música no plano espiritual, as músicas mais elevadas, essas músicas curam. O som, ele tem a capacidade de curar, ele transforma o ambiente à sua volta. Mas aqui na Terra, a música que nós temos hoje em dia ainda é muito selvagem, ainda é muito grosseira. E com ela só se afinizam os espíritos inferiores mesmo, que estão convivendo ali conosco no nosso dia a dia. A pergunta 252. São sensíveis os espíritos às belezas naturais? Quer dizer, os espíritos gostam das belezas naturais que nós temos aqui na Terra, por exemplo? E eles respondem que tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer.
Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Para os espíritos muito elevados, eles não se atêm às particularidades do mundo físico, como nós, que apreciamos sim a natureza, que é muito gostoso, mas a natureza aqui na Terra, ela tem uma conformação. No mundo espiritual, existem belezas que nós não podemos nem imaginar, mas que estes espíritos vibram, sentem de uma maneira muito superior que a nossa. Na pergunta 253, os espíritos experimentam necessidades e sofrimentos físicos? E eles respondem, eles o conhecem porque os sofreram. Todos os espíritos superiores passaram por várias encarnações, fizeram seu aprendizado e se lembram, reconhecem, tudo fica gravado no espírito. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros, são espíritos. Eles não sentem como nós, porque não têm os órgãos físicos, o corpo físico, que é o veículo da dor. E na pergunta 254, e a fadiga, a necessidade de repouso, eles sentem? E eles dizem que não podem sentir a fadiga como a entendeis. O cansaço nosso é físico e esse cansaço físico não tem por que eles sentirem. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, porque não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável à do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Os espíritos, então, repousam no plano espiritual. Nós vemos isso nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, nas obras básicas, eles nos dão informação de que eles repousam. Mas são espíritos que ainda são inferiores, que ainda estão presos mais ou menos a esse trabalho aqui na Terra. Mas o seu cansaço não é um cansaço físico. Esse repouso para eles, muitas vezes, consiste em parar, em ir junto à natureza, numa praia, num bosque, se refazerem mentalmente através de uma oração. Tudo isso refaz as energias do espírito. E nós, aqui mesmo encarnados, nós podemos também nos refazer muito mais rapidamente do nosso cansaço físico se aliarmos ao descanso do corpo ao descanso da mente, através de uma meditação, por exemplo. Tudo isso vai nos ajudar muito. Através da oração, nós conectarmos esse descanso material com o descanso da mente, dá toda uma modificação nas nossas energias. Na pergunta 255, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Se ele não tem mais o corpo físico, então do que ele sofre? E eles respondem, angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Essa tortura, como a culpa, a raiva, o ódio e tantos sentimentos desencontrados que nós muitas vezes levamos para o plano espiritual, tudo isso prejudica bastante o espírito. Na pergunta 256, como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Kardec está investigando. Eles dizem que o sofrimento não é físico,
que o espírito não sofre como nós, como passamos aqui, calor, frio. Eles não sofrem isso, mas então como é que alguns espíritos afirmam que sentem esse tipo de sensações? E eles respondem: é reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. A pessoa fica tão fixa no plano físico, na vida que teve, tão impressionada, que continua a achar que está com as mesmas sensações. Muitas vezes, continuam eles, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Por falta de linguagem, eles dizem que continuam a sofrer dessa ou daquela maneira. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Ele compara o corpo físico como um manto pesado. Quando se coloca um manto pesado, aqui, enquanto estamos encarnados, coloca-se um manto bem pesado nas costas, fica-se durante algum tempo. Quando se tira aquele manto, dá a impressão que ainda estamos sentindo a cobertura dele. Então ele faz essa comparação. É uma situação semelhante. Quando se deixa o corpo físico através da morte do corpo, nós espíritos muitas vezes permanecemos com algumas impressões. Quanto mais inferior o espírito, mais essas impressões lhe são fortes. Assim nós encerramos esse módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.